Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em torno desse estudo, que é de grande utilidade, certamente, para todos nós. Falar em arrependimento, falar em expiação. Por que a prece só vai ter eficácia sobre alguns espíritos e outros não? Então, Kardec, faz a pergunta e o plano espiritual responde a questão apenas no espírito arrependido, que já começa o processo de arrependimento. A gente vai lembrar que o processo de arrependimento é onde iniciam as fissuras, né? Aquelas fissuras da nossa blindagem, aquelas rachaduras, aquelas ranhuras, do qual se pode começar a adentrar. Nós vamos buscar na questão 664 do Livro dos Espíritos, e a resposta é assim: olha, a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Mas a alma por quem se ora experimenta um alívio, porque ela recebe assim um testemunho do interesse que aquele que ora por ela, mediante a prece, o concita ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores que vão esclarecer, consolar e dar-lhes esperança. Olha só, como é importante quando a gente passa por uma situação que fica acabrunhado, que fica mal, né? Aquele momento que a gente se recolhe, momento do sofrimento. Como é importante para a gente quando a gente percebe a testemunha de um amigo, de um companheiro que se preocupa com a gente. Dá um telefonema. O que houve? Eu te vi com uma carinha abatida. O que foi? Você estava triste? Você estava mais quieto? O outro, a gente sente na vibração o interesse, quando não é pura curiosidade, de afetividade pela nossa pessoa. Aí faz com que a gente converse. Sabe o que aconteceu? Aí a gente começa, às vezes, a narrar um assunto que estava lá dentro, angustiado, com aquela pressão, e o outro, pela afetividade, desperta aquela fissura, e aquilo pode ser drenado da nossa alma. Então, quando a gente vai perceber nesse momento, quando alguém ora pelo Espírito, o sentimento primeiro de alívio. Ele recebe esse refrigério. Ele, junto com esse refrigério, vem o consolo. E quando ele começa a ficar mais dócil, em função dessa afetividade, desse carinho, é atraído para perto dele os espíritos para ajudá-lo. Então, nós vamos reparar qual é o menor caminho para se chegar a alguém. Para que ele pense, para que ele reflita. Às vezes você tenta explicar uma pessoa, mas ela não gosta de você. Você tem uma maneira de falar que ela não gosta. Então, ela cria uma reserva, ela cria uma defesa. Há uma má vontade. Mas quando você aborda o outro pelo coração, pelo sentimento verdadeiro, esse é o caminho mais curto. Você faz com que o outro pare para pensar contigo, para refletir com você. Ele vai ter mais boa vontade de te ouvir. Aí você vai conversando com ele, ele se desarma, ele começa a refletir, ele começa a reformular, ele começa a entender e é direcionado à mente dele, à linha de pensamentos dele, para onde aquela criatura que naquele momento teve essa percepção de como abordá-lo. Uma questão de percepção. O espírito muito endurecido, ele parece um disco meio que arranhado, ele não sai da mesma faixa. Não é assim? Às vezes a gente fica falando a mesma coisa. A gente não escuta nem o que a pessoa está falando com a gente. Repete, 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 repete. Quando essa fissura se abre, esse processo que o outro consegue de erupção da alma, é aproximar dos outros espíritos para auxiliá-lo. Então é aquela questão, ajuda-te que o céu te ajudará. É a hora que você também se ajuda, se predispor a ouvir. Então, como foi com uma página? Que tamanho é esse céu? Que tamanho é esse inferno? Dependendo do seu grau de inflexibilidade, esse inferno vai ter o tamanho da tua rebeldia.
É o momento do inferno interior. No livro, antes de nós chegarmos ao livro da crise da morte, repetindo a nota de Kardec, que o companheiro Hélio leu, vamos repetir. O espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Se ele viveu uma vida condenável, é porque era imperfeito. A morte não o torna imediatamente perfeito. Ele persiste em seus erros, preconceitos, até que se ache esclarecido pelo estudo, pela reflexão e sofrimento. Então, até que esteja esclarecido. Ó, o que a gente tem na casa espírita? A gente tem estudo, muito estudo. E durante esses estudos nós temos as reflexões. Repare o quanto que nós já temos aqui nessa doutrina que nos proporciona verdadeiras, aberturas de comportas dessa alma pela reflexão. O que é a desobsessão? O processo da desobsessão, quando o espírito aqui chega com sofrimento, desorientado, e ele recebe do esclarecedor aquela palavra de carinho, aquele convite. Aquele convite não é mudar o espírito. A gente que acha que vai mudar o espírito, não vai não. Aquele primeiro momento é sensibilizá-lo, para que ele pare e pense assim, ele está falando com carinho, ele quer meu bem, olha só. Realmente eu estou perdendo muito tempo. É a sensação que o espírito tem. Estou perdendo muito tempo com essa mesma situação. Vamos pensar num outro padrão de comportamento. Se meu padrão não está me levando a lugar nenhum. Essa casa aqui está me convidando a raciocinar pelo padrão do Cristo. Vamos parar para pensar. Então, o espírito, ele é recepcionado com essa nova linha de projeto, de objetivo para a sua vida eterna. Nesse livro, A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, tem aqui o 16º caso, que trata de um jovem desencarnado, um inglês, e ele vive uma vida frívola, e tem uma morte um pouco trágica, que colheu ele meio de surpresa, e ele não se acredita morto. Então, ele foi atraído para um determinado local, onde uma moça primeiro tocava um piano, primeiro a música o atraiu, e depois a conversa dessas duas médiuns. E elas conversavam sobre espiritismo, sobre doutrina espírita, e elas perceberam a presença daquele homem ali perto. E o guia dela falou para ela, não o responda, continue fazendo a leitura. E elas continuaram falando sobre a imortalidade da alma. E ele questionava ela. Ele percebia que ele era visto por ela. Ele percebia que ela sabia que ele estava ali. Mas ela não respondia. E ele foi ficando. E aquele colóquio o despertou na sua nova realidade. E fez com que ele conseguisse entender todo o processo desse sofrimento que ele estava vivendo. E o predispôs a um novo recomeço, sob novas bases. É onde ele se propõe, através de uma dessas médias, escrever uma obra relatando esse seu processo, de recomeço, de reestruturação. Essa obra tem um nome, O Progresso de Marmaduke. Mas, então, Bozano nos traz pequenos trechos dessa obra, ditada por esse espírito, para que a gente compreenda. Ele fala assim, olha, começou a ele por interrogá-las acerca das afirmações contidas no livro que elas liam. E ele falava assim, mas eu não estou morto, por que eu estou aqui? Então, ele foi levado para esse local e manifestou-se psicograficamente. Ele responde assim, olha, quanta coisa a desaprender nessa nova existência, quantas, olha só, quanta coisa a desaprender. Ele vem relatando o que fazer para me redimir. Da primeira vez, eu ouvi uma música tocada ao piano. Da segunda, ouvi a leitura de um livro e as conversas que lhe seguiram, que me deram a saber
que as duas senhoras que ali estavam tinham conhecimento da minha presença. Escutei atentamente e aprendi que aquelas damas acreditavam que o homem possui um espírito que sobrevive à morte. Pensei, que absurdo! Mas, de repente, alguém me esclareceu, transmitindo-me a verdade, que eu não estava morto. E acaso, onde me achava? O que foi feito de mim? Desde que me convenci de estar morto, as coisas mudaram. Vi-me cercado de espíritos que pareciam desejosos de me assistirem. Com grande surpresa minha, eu fui informado de que essa assembleia de espíritos se reunira para vir em meu auxílio e que isso se dava por efeito da solicitação de uns amigos de outras épocas. Isso aconteceu através de uma prece intercessória, esse despertamento. Disseram-me que cumpria entrar de novo nesse meio, mas que um raio de luz ia me penetrar, e então eu ia me acalmar, ia conseguir fazer a compreensão. Hesito agora em prosseguir a narrativa dos acontecimentos. E ele fala o seguinte, pelo remorso que ele sentiu. Não existe mais que uma só lei, o amor, o perdão. Aquele que me soube perdoar é o mais sublime dos homens, porém a sua generosidade me despedaça o coração, e a iniquidade da minha falta se levanta monstruosa diante de mim. O amigo que traí quando vivo, que abandonei ao seu destino, que reduzir a um ser proscrito da sociedade, foi quem reuniu esse grupo de espíritos para me assistir. Vi que esses mesmos espíritos abriam passagem a um outro. Olhei-o atentamente. Era ele, o amigo que eu traíra. Estendeu-me os braços. Ocultei então envergonhado o rosto no seu peito, para mais saturado me sentir desses seus pensamentos de perdão e piedade. Olha, a grandiosidade que é capaz de fazer uma prece. O momento que o espírito vive de dor, de sofrimento, de arrependimento. E ele, de repente, pela prece, ele vem descobrir que quem solicitou aquele grupo de resgate, no local que ele vivia de trevas, quem foi? A pessoa que ele se sentiu como traidor. Então, é para nós pensarmos nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, na nossa linha de pensamento, porque isso sempre vai gerar consequências. Consequências boas, consequências ruins, não só para a nossa vida, né? De tantas outras pessoas. Nós vivemos numa comunidade, nós vivemos em sociedades interdependentes, tanto a espiritual como a de nós, encarnado. Então, nós temos que aprender a fazer essa percepção, né, mais acurada. A questão 999, Kardec pergunta se basta então o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus. Basta o arrependimento? Resposta. O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Quer dizer, o arrependimento serve para ajudá-lo. E o que é alguém achar graça diante de Deus? O arrependimento basta para achar graça diante de Deus, se achar sem graça? Quem que está em graça diante de Deus? É o filho que ama o pai. E quem ama o pai não lhe aborrece as obras. Esse sim, que conhece a lei de Deus. Quem ama a Deus, ama a sua lei e não lhe aborrece a obra. Então, o arrependimento é um início, mas é necessário que expie. Buscamos no dicionário, então, expiar, sofrer as consequências do erro cometido. Resgatar, pagar a dívida, recuperar, restaurar. Sofrer as consequências dos erros cometidos. Então, nós vamos percebendo que esse arrependimento, ele é importante que ele abre a alma para as luzes divinas. Mas é necessário que se resgate, que se expie, que assuma a consequência por aquilo que se fez. E esse arrependimento, o que ele representa na vida da criatura? O arrependimento é aquele momento do remorso. Remorso pelo que fez, remorso pelo que não fez,
Remorso pelo tempo perdido. Como a gente se arrepende, a gente sabe disso no plano espiritual, pelo tempo que foi perdido, em picuinhas, em situações que não nos levaram a lugar nenhum. O remorso, o momento do remorso é o momento que a criatura para e se encontra na sua geografia interna quem ela realmente é. É retirar aquelas máscaras que foram coladas durante tanto tempo para nos sentirmos bem, nos sentirmos protegidos, nos sentirmos bem aceitos pelos grupos. Aquelas capas. É a hora que a criatura tira aquelas máscaras e entra no processo da desilusão consigo mesmo. Ela não se ilude mais, ela descobre como ela é. O que ela está sentindo, o que está doendo. Ela para o processo de negação, de dizer, eu sou injustiçado, eu faço tudo certinho. Ela para com esse processo de negação e caminha. Porque só a partir desse momento é que ela pode ter essa tomada de consciência, começar a iniciar os seus passos visando o progresso. Porque ela sai daquele lugar comum de vítima, de injustiçado, e se olha, e para de dar satisfação para o outro, e começa a se preocupar consigo, das suas dores, suas origens, suas queixas. Então, esse é o processo do arrependimento, que vai levar essa tomada de consciência, que gera o quê? O crescimento, o progresso, a reeducação do espírito. E o que é educar? Educar é tirar para fora, é colocar para fora o que veio lá dentro. E a doutrina espírita oferece esse processo de educação. A gente entra nessa casa, desorientado, com dor, e coloque sedento o conhecimento, o consolo, o amparo que ela nos dá. Coloca para dentro, através dos raciocínios, das reflexões, essas sementes de luz que vão brilhando dentro da gente, vão iluminando, vão adentrando esses locais mais escuros, vão clareando. E essa semente brota, que é uma semente divina. Essa semente cresce, essa semente se espalha e se multiplica fora de mim. É quando a criatura se transforma e transforma o meio do qual ela vive. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Buscar a transformação moral das criaturas, dela e do meio que ela vive. Então, no primeiro momento, ela entra pelo meu cérebro, clareando a minha mente, as minhas reflexões, ela chega ao meu coração, ela tem que chegar ao coração para receber o sentimento. Ela não é só pensamento, ela é amor. Eu vou ter que despertar dentro do meu coração as fibras dos sentimentos e vou ter que sair pelas minhas mãos sendo operosa. Isso é o processo de educação de uma alma. Então, não mais aquela situação de culpa, minha sagrada culpa, eu errei, aquelas lástimas infindáveis, aquela mão no peito, minha culpa e ficar ali. Não, não mais isso não. Errei, caminhei por caminhos que me levaram a determinados rumos equivocados, que geraram muita dor para mim, geraram dor para outras pessoas, mas isso ficou lá atrás. Isso está lá no passado, e o passado é um lugar que eu não tenho mais acesso. Não tenho acesso ao passado, eu tenho acesso a hoje. E o que eu cometi de erros, de equívocos no passado, eu tenho que ter o auto-perdão. Por que o auto-perdão? Porque o erro é consequência natural, de acordo com o meu nível de compreensão à época do ocorrido. É natural. Meu erro é natural. Da mesma forma que o meu arrependimento, ele é consequência natural de estudo, reflexão e sofrimento. É isso que a gente vai percebendo. Então, se eu caminhei, se eu prejudiquei, sim, mas está lá atrás. O que fica hoje? A experiência. E não abro mão dessa experiência de vida, com muita dor, que ninguém ganhou nada de graça aqui.
Então, depois, se descobre que quem se arrepende aprendeu que é humano, aprendeu que é falível, aprendeu que tem direito de errar, aprendeu que tem direito de recomeçar, e além de tudo é corajoso, porque tem que ter coragem, para em cima dos próprios caminhos, parar, rever e recomeçar. Por aqui basta, por aqui chega, por aqui eu não aguento mais a dor, quero outro caminho, eu quero um outro recomeço. Há de ter coragem para em cima dos próprios passos, dar meia guinada e recomeçar. É a hora que limpa as lágrimas, limpa lá o joelho, porque caiu 5, vai levantar 10 vezes. Quantas vezes vai levantar? Quantas forem preciso, até que saiba se manter em pé com dignidade. É isso que se busca. É levantar. E não podemos nos acanhar de buscar ajuda com as mãos mais experientes. As mãos que já aprenderam por esses caminhos muito parecidos com os nossos também, que nos oferece para nos ajudar, sustentar, amparar. Mãos que trabalham em nome do Cristo. Não podemos, temos que aceitar essa ajuda. Então, a importância desse processo de arrependimento é a criatura compreender que faz a sua busca, faz o seu processo, mas não há outro caminho. O caminho é andar para frente, para o alto, sempre. A gente vai ter que prosseguir. E para nós, quem se arrepende, Deus nos oferece a bênção da expiação, né? Para aquele que se arrepende. Quem não se arrepende fica lá no mesmo ponto. Então a gente tem a oportunidade de reescrever a nossa história. Aquele esboço ainda não está bom. Ele é um rascunho. A gente vem fazendo rascunho e esboço. Cada vida a gente reescreve melhor. O desenho sai mais perfeito. O objetivo é caminhar para a perfeição. É necessário esses rascunhos, esses estudos, esses projetos. A gente não pode achar que numa encarnação a gente já é esse artista. A gente tem que ter a humildade, tem que ter o olhar, tem que ter o coração do aprendiz, que está sempre aprendendo. Repetindo, o que Kardec fala sobre persistir em seus erros, preconceitos, até que se achem esclarecidos pelo estudo, reflexão e pelo sofrimento. Porque lá na questão 661, sobre o arrependimento, a prece, tem uma resposta que é assim, olha: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão por suas faltas só obtém mudando de proceder. Foi o que nós falamos antes. Vai mudar de proceder quando? Até que se encontre esclarecido. Não tem como espírito ninguém mudar de proceder enquanto ele não se tornar esclarecido. Então, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, Bem-aventurados os aflitos, trouxemos uma nota de Kardec que diz assim, olha: o homem sempre é punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes ao erro cometido são para ele uma advertência do mal que fez, dão-lhe a experiência, fazem com que ele sinta a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que foi para ele uma fonte de mágoas, sem o que não teria nenhum motivo para se emendar. Confiante da impunidade, ele retardaria seu adiantamento e, por consequência, sua felicidade futura. Então, olha só, essa questão, o espírito é a experiência, mas quando ele para e fala assim, por que eu sofro tanto, hein? Deus é injusto? Não, né? Se a minha premissa é que Deus é bom, justo, misericordioso, onde é que está essa fonte de mal ainda?
É quando ele começa a buscar. Por que eu sou? Por que eu sinto dor no estômago como eu como muito? Porque eu passei do justo limite. Toda vez que a gente passa do justo limite que Deus nos concede, vem a consequência. É a consequência do desequilíbrio, será a dor. Então, quando a gente começa a pensar assim, qual foi o momento que eu saí do justo equilíbrio da lei? Então, é quando o Espírito começa a aprender, a refletir. Porque, às vezes, quando está tudo muito bom, está tudo muito bem, ninguém para refletir nada, né? Porque está tudo muito bom, está tudo muito bem. Na hora que vem a dor, na hora que vem o sofrimento na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, nos nossos corpos, aí a gente para. O que foi que aconteceu? A gente para de jogar, transferir para Deus a responsabilidade e começa a buscar. O que eu fiz para isso? Onde foi que eu ultrapassei o limite de velocidade dessa situação? Então eu começo a buscar a origem, buscar a causa, porque até aí eu só cuidei do paliativo. Aquela situação só irá cessar quando eu cuidar da causa que deu dando origem. É o meu orgulho? Como é que está a minha vaidade? Olha como é que eu sou presunçosa também. Olha como é que eu sou uma pessoa pouco afeita ao esforço. Olha como é que isso aconteceu porque eu fui relapsa, negligente. Então, quando a gente começa a buscar, com essa luz dentro de nós, essa causa e essa origem. Então, a gente não começa mais a pensar no Deus, né? Deus não castiga. Deus não é Deus de castigo nem de recompensa. Vamos cessar com isso. Deus é Pai educador. Ele quer o nosso aperfeiçoamento. O que está lá na Bíblia? Não quer a morte do pecador, quer que ele se recupere. Então não tem na natureza castigo nem recompensa, tem consequência. É isso que a gente tem que começar a entender, tem consequência. Então vamos imaginar uma mãe que tem lá os seus filhos para ir para uma festa e está lá no convite da festa. Está a apresentação, asseadinha, roupa branquinha, uniforme passado, aquela ali é o requisito para ir para a festa. E aquelas crianças, um vai pegar um livrinho para ler e a mãe avisa, olha, não tem outra roupa. Quando chegar a hora de ir para a festa, eu só vou levar aquele que está condizente. Então, um pega um livro para ler, o outro vai ver televisão, e sempre tem aquele outro que vai brincar no meio da terra, vai se enrolar, e não satisfeito, ele ainda derrubou uma jarra de suco de uva nele, aquela roupinha branca. Ficou todo molhado, com aquela terra que já tinha, aquilo foi uma lama. Ele olhou para a mãe, aquele olhinho que se viu e viu os irmãos. Ele viu que ele está diferente, né? Aquele olho assim. Mamãe, me perdoa, mãe. Me desculpa, mãe. Aí a mãe falou assim, olha, quantas vezes você acha que você tem que me pedir perdão? Olha como é que estava a tua roupa, branquinha, passadinha, engomadinha, tudo direitinho. Quantas vezes você tem que me pedir perdão? Ele, umas 10 vezes, mamãe. Então, fecha os seus olhos, pede 10 vezes perdão. Ele fechou os olhinhos, 10 vezes ele pediu perdão para a mãe. Ele estava realmente sentido e preocupado com a festa também. Quando ele abriu os olhos, a mãe falou assim para ele, agora olha, abre seus olhos. Como é que você ainda se vê? Ele, estou sujo, molhado. Ela, qual a conclusão que você chegou? Você me pediu perdão, eu te perdoo. É suficiente? Não. Então você tire a sua roupinha, vá tomar um banho, vai lavar essa roupa, vai secar essa roupa para poder, quando estiver pronto, chegar na festa. Ele foi bem mais atrasado que os irmãos. Chegou lá, mas não junto com os irmãos. Então é quando a gente começa a pensar que a gente não quer ficar do lado do outro, todo sujo. Quer?
Já comeu uma hora que isso já começa a incomodar. Poxa, eu sou sempre o desleixado? Eu sou sempre o atrasado? Eu sou sempre o cara que causa problema? O desajustado? Então, ele já começa a perceber que existe uma disciplina. Ele foi convidado como todos foram. É ele que se desarranjou. No livro Céu e Inferno, existe uma passagem do espírito que ele fala, José, o cego. E ele vem dizendo o seguinte, né? Ele foi o espírito que, na encarnação dele, ficou cego aos 30 anos, procurou médico, se revoltou contra Deus. A cegueira dele era oriunda do desequilíbrio dele na área de saúde. Ele foi uma pessoa que abusou e desabusou, então ele teve a cegueira, não aceitou a prova, e quando ele viu na área de saúde que não ia ter jeito, ele comete nefasto ato do suicídio. Então, ele entra num processo mesmo de muita dor no plano espiritual, e depois de muito tempo nesse processo de dor, de vácuo, né, que ele achava que era eterno, ele fala assim, olha, quanto tempo isso durou? Ignoro. Ele não tem noção de quanto tempo durou essa dor no plano espiritual. Já expiando. O que é expiação? Consequência de um ato. Não foi? De um ato de desacordo com a lei de Deus. Em desacordo. Então, ele já estava no plano espiritual expiando. Mas, quão logo me apareceu esse tempo? Extenuado, fatigado, pude finalmente analisar-me a mim mesmo. E compreendi o ascendente de um poder superior que sobre mim atuava e considerei que se essa potência podia oprimir-me, também poderia aliviar-me. Se tem uma potência que pode me oprimir, também pode me aliviar. E implorei piedade. E à proporção que eu orava, o fervor se aumentava e alguém me dizia que a minha situação teria um fim. Por fim se fez a luz, e extremo foi o meu arrobo de alegria ao entrever as claridades, distinguindo os espíritos que me rodeavam, sorrindo, benévolos. Aí o que ele quis fazer? Ele quis seguir junto com esses espíritos. Já estava na luz, né? Ele viu a luz e ele falou, eu quero estar aqui no meio desse grupo, dessa festa. Isso é o banquete. Aí os espíritos, ao querer seguir-lhes os passos, força invisível me reteve. Foi então que um deles me disse, o Deus que negaste durante tanto tempo, teve comiseração do teu arrependimento e permitiu-nos te dessemos a luz. Mas tu só cedeste pelo sofrimento e pelo cansaço. Se queres participar dessa felicidade aqui fruída, forçoso é provares a sinceridade do teu arrependimento. Forçoso é provar que você realmente se arrependeu. Não basta falar, tem que provar. Recomeçar a prova terrestre em condições que te predisponham às mesmas faltas, porque essa nova provação vai ser muito mais rude do que a outra. E assim voltei à terra nas condições que sabeis. Quer dizer, ele voltou cego e ainda voltou surdo. Sem um murmúrio. O insulamento dos meus derradeiros anos nada tinha desesperador, porque me bafejava a fé no futuro e na misericórdia de Deus. E esse insulamento foi proveitoso, durante a longa noite silenciosa, a minha alma mais livremente se alçava ao eterno, entrevendo o infinito pelo pensamento. Pois ele fala aqui, tendo já espiado, ainda me falta reparar. Aí, amigos, eis a minha história. E se meu exemplo puder esclarecer qualquer dos meus irmãos encarnados, de modo a evitarem a má ação que pratiquei, terei por principiado o resgate de minha dívida. Olha só, já começou o resgate. Questão da dignidade. Como é que ele vai acompanhar o outro se ele está ali sem condições? Ele vai ter que primeiro provar o arrependimento dele para participar daquele grupo. Então, não tem Deus parando a atividade dele divina para pedir conta do que eu fiz e deixei de fazer da minha vida, não. Isso não.
Questão de dignidade, aquela hora que você olha e fala assim, eu sou sempre o devedor. Espera aí. Quero resolver isso, é uma questão de dignidade. Então, o tempo do Espírito para resolver essa situação é dele. Tem gente que deve, fica a vida inteira devendo, olha, o outro faz de conta que não viu, faz cara de paisagem, não é assim que a gente comenta? E tem gente que não dorme, está ali ansioso para cumprir a sua responsabilidade, não consegue pagar, mas pensa naquilo, tem vontade daquele ato ser realizado. É uma questão de dignidade mesmo do Espírito. Então, como é que é esse processo expiatório? Depende da dignidade do Espírito em se ressarcir com a lei. Ele recebeu lá direitinho a vida e saiu dando uma série de nós. Agora, meu filho, desfaz os nós que você deu. O tempo que você vai levar para isso é de cada um. Só que quem quer acompanhar o que é bom, quer se adiantar, não quer mais perder tempo naquele sofrimento. Quem conhece o que é bom quer ficar junto com o que é bom, né, gente? Na questão 1000, na resposta, os espíritos falam assim, já desde essa vida podemos ir resgatando as nossas faltas. A pergunta é, desde essa vida eu já posso resgatar? Sim, desde essa vida. Agora, só por meio do bem que se repara o mal, e a reparação, nenhum mérito apresenta se não atinge o homem, nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Eu vou reparar como, quando eu morrer, eu vou deixar um dinheiro aí, se eu não usar esse dinheiro, lá para a instituição de caridade. Eu não estou reparando, eu estou fazendo um negócio mal feito com o plano espiritual. Eu prometo distribuir ali uns santinhos, que eu fiz e aconteci, é a hora que a gente vai ter que crescer também, e sair desse estado infantil de respeito, né, a Jesus, a Deus, e ter uma outra postura frente a isso. É o que a vida espera. Então a gente fica pensando assim, desde essa vida eu posso reparar? Aí eu fui buscar a história, encontrei a história de Zaqueu. Então Zaqueu fala assim, olha, Senhor, é verdade que eu tenho sido observado com um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos eu venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefício para todos que me rodeiam na vida. Senhor, é tão profunda a minha alegria que repartirei hoje mesmo com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se causei dano a alguém, seja no que for, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Ao que Jesus lhe disse, esta casa recebeu hoje a salvação, porque esse também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Então, vocês vejam o que é a presença da luz. É o tropismo divino, que aciona o sentimento de dever da criatura querer estar quite com a lei, estar bem com a lei. Esse tropismo, essa luz, a gente chega perto de algumas pessoas e elas acionam o nosso desejo de crescer, de progredir, de melhorar, de ser melhor hoje do que fui ontem, de ser melhor amanhã do que eu sou hoje, sem me comparar com ninguém, comigo mesmo. É essa luz divina, esse reino dentro de mim que eu estou descobrindo. É onde esses processos ocorrem. Posso reparar? Posso reparar. No dicionário de filosofia espírita do Palhano Júnior, fui lá buscar a palavra expiação. E consta o seguinte, que expiação é o resultado do mau procedimento do indivíduo perante a lei de Deus que está escrita na consciência de cada um. Então, nós vamos lembrar que expiação é a consequência das minhas escolhas. É a consequência da minha decisão. Do meu poder de discernimento de uma situação para saber se ela é adequada ou inadequada. Se ela é uma situação que vai me agregar valores de crescimento, que vai me causar prejuízo para mim e para os outros. Essa é a consequência da expiação. Livre-arbítrio.
decisão minha. Até quando eu falo que eu não vou escolher nada, eu estou escolhendo a omissão. Não existe inatividade, não existe. A vida é movimento e tudo que fazemos gera consequência. Então, o que eu falo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu penso, o que eu sinto, são vibrações que vão gerar consequências para a minha vida e das demais que comungam comigo. E é chegado o momento da responsabilidade por essa liberdade. A minha responsabilidade é proporcional à liberdade que eu tive. Então, vamos dar conta. Quer ter liberdade? Quer ser autônomo? Então, tem que ter responsabilidade para ter crédito, porque senão não vai ter mais crédito. É a hora que o espírito aprende a ter responsabilidade. Olha, fiz. Não gostei, cheguei à conclusão que não foi bom, não posso mudar o que eu fiz. Naquela época eu entendi que aquilo era o melhor, mas agora, com o meu nível de compreensão diferente, eu posso fazer melhor. Tem um pouco, de compaixão que a gente está caminhando. É assim que a gente procede um com os outros. Na questão 998, a resposta do plano espiritual é assim, olha, que a expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, eu posso recolher as consequências do meu mau proceder, resolver isso no presente, como foi o caso do Zaqueu, e há pouco tempo passou na televisão, no sul de Minas, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, um projeto com os presos, onde o juiz permite que eles se encontrem com as suas vítimas e possam ressarcir financeiramente o que dela foi tirado. Quando há condições de ressarcir financeiramente, lógico. Então, ele está espiando? Tá. Qual é a consequência de alguém que furta ou rouba? Vai ser preso. Essa é a consequência da lei, está na lei penal. Então, ele está espiando, está passando com a sociedade. Agora, faltava ele reparar. Então, ele encontra com a vítima e tem a oportunidade de pedir perdão. Um desses casos que eu vi, ele inclusive olhou para a mãe. E a mãe, como aquele anjo da guarda atrás dele, com os olhinhos felizes da vida de ver um filho pedir perdão, tendo responsabilidade, assumir as consequências do seu ato. Perdão. E o dinheiro que ele trabalha, que ele recebe dentro como preso, ele pegou aquele dinheiro e pagou o dinheiro que tinha roubado daquele senhor. Então, olha só. Ele se arrependeu, ele pediu perdão, ele está espiando que ele vai cumprir a pena e ele está restaurando. Olha, então é possível. Mas existem crimes que eu não posso recuperar nessa vida. Tem muitos que ninguém nem descobre, nem vai descobrir, vai passar desapercebido. Mas que nós vamos levar lá para o plano espiritual. Quando a luz chegar, que aquelas fissuras se abrirem, aquela terra começa a balançar, que aquilo está tudo estruturado. Aquilo não está edificado sobre a rocha firme. E quando não está edificado sobre a rocha firme, vai balançar a estrutura da criatura. E aquele incômodo, e aquele desassossego, até que ela se recomponha com a lei. É o que ela vai buscar, se recompor com a lei. Então é aquela hora que ela implora a misericórdia divina para que se ajuste com a lei. Ela fala, meu pai, eu preciso me ajustar com a lei. Mas, Senhor, eu não tenho fé suficiente, eu não tenho força suficiente, eu não tenho inteligência suficiente, eu não tenho compreensão suficiente. Aquelas pessoas até que eu prejudiquei, já foram até para outros planos, outras não estão mais aqui. Como é que eu faço, Senhor? Eu preciso caminhar, eu preciso seguir adiante, mas quando eu busco seguir adiante, a minha ficha diz que eu tenho dívidas lá atrás. Eu não posso ir para frente enquanto lá atrás eu não me recompuser com a lei. Então é a hora que a misericórdia divina, que nunca nos abandonou,
obedece ao influxo da própria vida e vem nos atender. Então a gente pensa assim: existe a lei? Existe. A lei é a própria natureza. Mas junto à lei acresce-se a misericórdia divina. Então é quando Deus permite assim: olha, meu querido, nós não temos aqui mais aquelas criaturas, você não tem essa fé toda, você não tem essa compreensão toda, mas nós vamos lhe ajudar. Vem a figura, né? Vem um espírito fiador. Pô, você é seu fiador, hein? Vou lá para junto de você, vê se toma jeito dessa vez. Vou ficar lá próximo a você. Aquelas figuras não tem. Mas tem a casa espírita, que quer trabalhar numa casa espírita? Vão ter outros, a gente vai transferir o crédito daqueles que têm o crédito contra você para outros, anônimos. É uma forma. Você não quer citar aquela lei? Então, aqui na casa espírita não tem ninguém fazendo favor, não. A casa espírita que nos faz favor de me permitir que a gente trabalhe aqui para se liberar um pouco dessa sensação de falta que a alma na gente tem. Então, é quando a gente começa a pensar assim: por que tem gente que fala assim, puxa, eu planto tanto amor, só colho a dor? É porque tem um tempo para cada coisa na vida. Há o tempo de plantar, há o tempo de colher. Hoje está se colhendo o que se plantou ontem, concomitantemente, se plantando hoje para colher amanhã. Então, se o fruto de hoje ainda é amargoso e verde, é porque ele não está bom. Às vezes as pessoas metem paulada em algumas árvores e reclamam: está verde, o fruto ainda não está bom. É da lei esse tempo de amadurecimento nosso também. Por isso a compreensão necessária com os companheiros. Ainda não estamos dando frutos saborosos, doces e maduros. Todos ainda em exercício. Então é quando a gente começa a pensar assim: Senhor, que sentimento é esse que eu chego aqui? É o sentimento daquele que pediu a permissão para retornar, a misericórdia divina colocou bênçãos diárias infinitas ao redor, através da família, através do trabalho, através da casa espírita, através do conhecimento, através das próprias dores. E a gente, sem graça, de tanta graça, a gente resolve retribuir da forma que a gente pode, da forma que a gente sabe, da forma que a gente compreende. Então não tem ninguém aqui, né? A casa não deve nada. É a gratidão que fica esclarecido, esse tributo de todos nós pela gratidão da doutrina espírita, dessa casa abençoada que nos albergou e que nos asilou, almas sofridas, que tem a oportunidade nessa encarnação de começar a plantar sementes de luz que deixou Jesus. Então, só agora estamos começando a plantar essas sementes ao nosso coração e em torno de nós. Só agora, muitos de nós. Então, não tenhamos a pressa da colheita, porque há um tempo para cada coisa. E lembremos-nos sempre que Jesus falava. Ele curava o aleijado, ele dava luz ao cego, ele limpava o leproso e dizia: estais são, mas não peques, para que não te suceda o pior. Então tenhamos sempre essa recomendação. Se as curas nos chegam, se o equilíbrio nos bate à porta, se os afetos nos abraçam, tenhamos a responsabilidade para que não nos suceda coisa pior. Sejamos responsáveis e, acima de tudo, agradecidos por tanta possibilidade que essa doutrina espírita nos faculta nessa encarnação. Que dessa maneira, então, terminamos o nosso estudo, sempre com a ideia do Cristo vivo e radioso, nos ofertando essas sementes de luz, para que realmente a plantemos nos nossos corações e que elas se espraiem, que se multipliquem a todos ao nosso redor. Graças a Deus.